Eu gostaria de iniciar essa partilha de hoje à tarde com a passagem da Palavra de Deus que eu gostaria que vocês tomassem junto comigo. É um evangelho, se eu não me engano, foi o evangelho, foi o da sexta-feira ou foi o do domingo? O da sexta-feira, que eu digo, da abertura da Assembleia. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Diz o Senhor: o reino dos céus, com efeito, é comparável a um senhor de casa que saiu de manhã muito cedo, a fim de contratar operários para a sua vinha. Combinou com os operários o salário de uma moeda de prata por dia e enviou-os à sua vinha. Tendo saído pela terceira hora, viu outros postados na praça, sem trabalho, e lhes disse: ide vós também à minha vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo pela sexta hora, depois pela nona, fez a mesma coisa. Pela 11ª hora, saiu de novo. Encontrou outros que ali estavam e lhes disse: por que ficastes aí o dia inteiro sem trabalho? É porque, disseram eles, ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: ide também vós para a minha vinha. Tendo chegado à tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chama os operários e entrega a cada um deles o seu salário, começando pelos últimos para acabar pelos primeiros. Vieram os da 11ª hora e receberam uma moeda de prata. Vindo por sua vez os primeiros, pensaram em receber mais, mas receberam também eles uma moeda de prata cada um. Ao recebê-la, murmuravam contra o senhor da casa. Estes que chegaram por último diziam: só trabalharam 1 hora, e tu os trata como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor intenso? Mas ele replicou a um deles: meu amigo, não estou te prejudicando. Não fizeste contrato comigo à base de uma moeda de prata? Toma o que é teu e vai embora. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu, do que é meu? Ou então o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Guardemos esta palavra no nosso coração e nós a retomaremos a bom tempo. Nós vimos no primeiro dia de ontem, no primeiro ensino, na primeira pregação, nós vimos a palavra que através da igreja o Senhor nos deu. O reconhecimento pontifício que acabastes de receber é uma etapa fundamental desta história. É um ponto de chegada, que é também o ponto de uma nova partida, de um novo início. Hoje, partis novamente em missão. E nós vimos que nós não poderíamos realizar esse novo início e hoje partirmos novamente em missão sem
estarmos fincados na primazia da graça. Nós vimos também que nós não poderíamos marcar esse novo início e partirmos de novo em missão sem estarmos em uma comunhão profunda, em crescermos nos nossos laços de comunhão, em aprofundarmos a unidade que Deus nos concedeu e nos chamou a viver. E agora, nesta tarde, falemos da missão propriamente dita, do partir em missão. Para isso é muito importante nós sabermos a quem nós estamos sendo enviados e o momento histórico que nós estamos vivendo, o momento histórico que o mundo está vivendo. É muito interessante a gente ver um certo quadro que o Papa Bento XVI, ele traçou esse quadro para a Europa, falando da Europa. Mas falando da Europa, de certa forma, ele descreve de uma maneira com tintas mais fortes ou menos fortes todo o mundo ocidental de hoje. Ou seja, ou o mundo ocidentalizado de hoje. Porque nós temos um mundo ocidental, nós temos a Europa, nós temos as Américas, nós temos também, de certa forma, regiões da África, e nós temos um mundo ocidentalizado, todo o sudeste da Ásia, que com todos os seus valores e com toda a sua vivência, mesmo com sua cultura milenar, mas um grande processo de ocidentalização no sentido de hoje, no sentido dos valores do que nós vivemos hoje no Ocidente. E o que diz o Papa a respeito desta Europa? E nesta Europa nós podemos ver todo este mundo ocidental e ocidentalizado. Diz: hoje a Europa, que acabou de sair de um século profundamente ferido por 2 guerras mundiais, e depois do desmoronamento das grandes ideologias que se revelaram como trágicas utopias, está em busca da própria identidade. Para criar uma unidade nova e duradoura, são sem dúvida importantes os instrumentos políticos, econômicos e jurídicos. Mas é preciso também suscitar uma renovação ética e espiritual que se inspire nas raízes cristãs do continente e, podemos dizer, de todo o Ocidente. Porque de outra forma não se pode reconstruir a Europa. Sem esta linfa vital, o homem permanece exposto ao perigo de sucumbir à antiga tentação de se querer remir sozinho, utopia que de diferentes formas no último século XX causou, como revelou o Papa João Paulo II, um regresso sem precedentes ao tormento histórico da humanidade. O Papa João Paulo II, em outras palavras, ele define o momento histórico que nós vivemos a um regresso sem precedentes, tomando palavras de João Paulo II, ele define a um regresso sem precedentes ao tormento histórico da humanidade. E como é que a gente poderia, assim, identificar este tormento histórico que hoje nós vivemos? Nós poderíamos identificar com alguns pontos. Por exemplo, a nível do mundo de hoje, o relativismo moral, que todos nós já conhecemos e aprofundamos tantas vezes, o indiferentismo religioso. Vocês sabem, os irmãos que vêm da Europa sabem quanto é violento a indiferença religiosa na Europa. E os irmãos do Brasil sabem, ou não, se não sabem, fiquem sabendo, que o último censo ele mostrou uma coisa muito interessante. O último censo diz que
Os católicos deixaram de cair no seu percentual, né? Os evangélicos, aliás, até tiveram os católicos tiveram uma pequena reação. Os evangélicos continuaram o seu crescimento, mas não tão vertiginoso como no passado. Mas o grande crescimento vertiginoso que surge nas pesquisas de hoje são as pessoas sem religião. No Brasil, sem religião. Ou seja, um crescimento do indiferentismo religioso. Nós vemos e atormenta todo mundo o surgimento de um fenômeno, de certa forma, entre aspas, novo a nível do global, muito ligado a nível setorial, a nível, vamos dizer, regional, mas hoje a nível no global, do terrorismo. Um terrorismo que até qualquer um que vai viajar é atingido de certa forma por esse fenômeno, que muda os comportamentos, que muda as atitudes, que cria como quase uma paranoia mundial. O flagelo das drogas. Meus irmãos, nós não podemos, acho que a gente vai se acostumando com o que é ruim. Esse é uma das grandes questões da humanidade. Assim, a gente vai se acostumando com o que é ruim e vai piorando cada vez mais. Nós não temos noção de medida do alcance do flagelo das drogas na nossa juventude, no nosso povo, porque a gente já começa a ver não só o flagelo das drogas, o flagelo das drogas na juventude é graça no sentido de 2 S's, né? Crescente, terrível, mas nós já começamos a ter a geração das famílias flageladas da droga, onde os pais iniciam seus filhos nas drogas. Eu digo isso porque a gente trabalha em acampamento e a gente sabe, o João Bala, mesmo, vamos dizer, naquela idade citada por Santo Agostinho, é testemunha muito forte dessa experiência, não é, João Bala? Os filhos que são iniciados no mundo das drogas pelos seus familiares, pelo seu pai, pela sua mãe. Então é um flagelo que a gente não pode, olha, a gente não pode medir o tamanho desse flagelo das drogas, nas profissões, nos profissionais. Aqueles que são chamados a combater as próprias drogas são vítimas também, e são também artífices desse processo. É na medicina, no direito, é nos Supremos Tribunais, é nos poderes da República, é nas universidades, é em todo canto, em todo canto, em todo canto. Você está conversando com uma pessoa e eu tenho demais essa experiência, no mundo empresarial, nos executivos, você está conversando, nos pescadores, nas pessoas que estão nos mais pobres, nos bairros mais longínquos, das periferias, nos ambientes de turismo. Você está conversando com uma pessoa aqui e de repente ela abre um pouco mais o seu coração, e quando de repente ela está falando das drogas. É impressionante, o cara de gravata e tudo, e falando, não, eu cheiro cocaína, mas é assim, equilibradamente. E aí vai o médico que diz, não, eu não consigo dar anestesia sem estar um pouco também assim, porque E aí vai. É uma coisa impressionante. É um advogado que diz que precisa disso no final de semana, porque é uma semana muito violenta. E aí nós vamos. É um flagelo. Um flagelo que a gente não tem noção. É uma juventude sem sentido de vida, refugiando-se nas drogas, nas tribos das mais não imagináveis, né? E a gente sabe muito bem disso. Não sabe. O pior é que a gente não sabe. Está entendendo? O pior é que a gente não sabe. Se a gente soubesse, depois a gente pode pedir a alguém para dar uma aula, porque era muito interessante até.
nas seitas exóticas e satânicas. Essa semana eu vi na internet isso daqui. Olha, segundo as estatísticas mais recentes, isso aqui é tirado direto da internet, ao menos 500 mil de pessoas, isso na Itália, estamos falando da Itália, ao menos 500 mil de pessoas têm contato mais ou menos frequente com estas organizações satânicas, conhecidas geralmente através da música, dos filmes e dos sites da internet. Não é de protestante não, viu? O site tem que pensar, isso é coisa de protestante. Não é. Estão se difundindo mensagens desse tipo nas nossas telas. Os jovens, todos os dias, em todas as partes, estão rodeados por estas mensagens, nas quais se fala mais do mal do que do bem, mais da morte do que da vida, mais do demônio e de Satanás do que de Deus. Onde os jovens com frequência se aventuram a provar. E não esqueçamos que dentro destas seitas quase sempre há o consumo das drogas, assim como ritos muito particulares, nos quais sempre há a presença da sexualidade, e os jovens assim se deixam influenciar. Isso aqui é de um site que foi tirado da internet. Só na Itália, né? Mais de 500 mil de pessoas fazem contatos com este tipo de coisa explícita, propriamente explícita, na internet. No consumismo, a juventude perde o seu sentido de vida no consumismo, na idolatria do saber e do possuir. E aqui a gente faz até um apelo muito grande, né? Porque às vezes a gente, e principalmente as famílias da comunidade de vida, as famílias da comunidade de aliança, o papel importante de formar os seus filhos nos valores absolutos da fé. Porque às vezes o lar é cristão, mas os valores nem sempre o são, os valores absolutos. O lar é cristão, mas o incentivo muitas vezes não é. E por isso muitas vezes os valores absolutos vão para a profissão, vão para o dinheiro, vão para o saber, vão para a idolatria. E muitas vezes a gente termina constatando situações muito dolorosas. Constatamos nas tormentas históricas da humanidade de hoje a grande ameaça à família e à vida. Isso a gente não precisa nem mais falar, mas é importante dizer. Ontem, ou foi antes de ontem, entrando na internet, depois de toda essa confusão das células tronco-embrionárias aqui no Brasil, depois do Congresso Nacional ter rejeitado por unanimidade, se eu não me engano foi quase unanimidade, na Comissão de Constituição e Justiça, um juiz do Supremo Tribunal Federal colocou em pauta o aborto terapêutico. E no STF agora vai se julgar o aborto terapêutico. Então é uma afronta contínua. A família, no seu sentido mais profundo, na identidade do homem, da mulher, da constituição da natureza da família, na vida, uma grande ameaça. O surgimento do populismo messiânico que ronda a nossa América Latina, com os bolivarianos, que nós não tenhamos, junto com o neocapitalismo, o neoliberalismo como culto
absurdo e total da idolatria do dinheiro, ressurge de novas formas outras ideologias. O laicismo, que é muito forte na Europa e que também começa a se fazer presente no Brasil e na América Latina, no Uruguai fortíssimo. A promiscuidade sexual, não tem nem o que falar. O homossexualismo, que hoje é comum, né? É comum. É absurdo dizer, entre aspas, natural para as pessoas. Entrou no... o grande lobby do homossexualismo mundial está conseguindo o seu intento. Transformar aquilo que não é natural em algo natural. E as maiores vítimas são as próprias pessoas que trazem essa chaga, essa ferida, que para elas não tem nem chance de viver de uma forma diferente. Porque a ideologia, que é uma ideologia, a ideologia do movimento gay, ela é explícita. Ela diz o seguinte: você não pode ser outra coisa a não ser isso que você sente que você é. É a sua natureza. Por exemplo, alguns meses atrás saiu na revista a máxima desta ideologia, né? Quando o entrevistado disse: olha, o rapaz e a moça sabem que é gay exatamente quando, já com 11, 12 anos, e ele, quando passa um rapaz e uma moça, o rapaz, em vez de olhar para a moça, olha para o rapaz, e a moça, em vez de olhar para o rapaz, olha para a moça. Ali está traçado o seu destino. Não adianta você lutar contra ele. Moisés, eu conheci um casal que ela era o homem e ele era a mulher, e eles viviam juntos. Deu para entender, né? Pois é. Então, é complicado, mas deu, né? Então, o homossexualismo, a pedofilia, não se engane. A igreja foi vítima e, ao mesmo tempo, na sua fragilidade, se expôs neste campo, mas não se engane, porque esse não é um fenômeno, esse é um fenômeno do mundo, a gente já sabe disso. E nesse fenômeno do mundo da pedofilia, que é uma sociedade doentia da qual nós vivemos, não se enganem, ouçam o que eu estou dizendo. Deus nos livre e Nossa Senhora nos guarde. Mas progredindo como está o processo, depois do tornar natural o homossexualismo, o que vai se tornar natural é a pedofilia. Já existem muitos e muitos projetos e até movimentos pelo direito sexual da criança. Existe. Pelos direitos sexuais das crianças. Ou seja, as crianças têm o direito de exercer a sua sexualidade. É uma inversão do movimento dos direitos humanos, nascido numa raiz cristã e que vai para uma destruição da própria humanidade. Uma cultura sem Deus que vai se formando. E de outra parte, não só no Ocidente, a gente vai enfrentando, e é preciso que a gente lembre, a gente vai enfrentando no Ocidente, não só no Ocidente, o fundamentalismo islâmico. Os nossos irmãos da Argélia e da Tunísia, que não está aqui, mas que de uma forma ou de outra podem testemunhar. E o mundo asiático complexo, entre o Ocidente consumista e suas culturas milenares que desconhecem o mistério de Cristo. Este tormento histórico da humanidade, que essa é uma de algumas tintas, mas que podem existir também outras. Mas diante disso, para você não dormir, partilhe um pouco sobre essa situação aí. Partilhe um pouco sobre esta realidade.
Amém? Diante deste momento histórico, nós podemos constatar uma situação eclesial, um momento também eclesial. E o que nós vemos neste momento eclesial, neste momento de igreja, mais particularmente pós-Concílio Vaticano II, é evidente no pontificado de João Paulo II e confirmado e crescente no pontificado de Bento XVI. Um desejo e uma necessidade das coisas novas do Espírito. Não tem como enfrentar este tormento histórico se não for pelo poder do Espírito, se não for atualizando o mistério de Cristo para os desafios do tempo de hoje. E só quem faz isso é o Espírito. E graças a Deus, a igreja, particularmente através do ministério petrino, o magistério da igreja e particularmente o ministério petrino, abre as portas e joga a sua esperança e a sua confiança, tem desejo e tem necessidade das coisas novas do Espírito. E a gente viu isso no Papa João Paulo II, vê isso no Papa Bento XVI, vê isso nos dicastérios romanos, vê isso no Pontifício Conselho para os Leigos, vê isso em muitos cardeais, amigos que estão próximos de nós. A gente vê também a abertura dos bispos. Há 30 anos atrás, a diferença do que existe hoje, a abertura dos bispos, as coisas novas do Espírito. A gente vê a Novo Milênio em Neunte nos convidando a ir mar adentro e a lançar as redes em águas profundas. A gente vê a Aparecida, que é um grito do episcopado latino-americano, um grito e uma convocação para a missão que ecoa muito além da América Latina e que ecoa no mundo, na igreja. A gente vê a urgência da missão que é colocado em todos os lugares, esse ano paulino, Santo Padre o estabeleceu exatamente em vista de suscitar no coração da igreja ainda mais a urgência da missão, diante de uma humanidade ferida e sofrida com a qual nós nos confrontamos, ou melhor, nós nos colocamos diante dela. A gente vê o apelo de uma conversão pastoral. É interessante, os bispos pediram a conversão pastoral, porque traduzir o que é conversão pastoral, o que é? O que é conversão pastoral? É a conversão dos pastores. Conversão pastoral é a conversão dos... Não é a conversão simplesmente só da atividade pastoral, não. Eles foram muito claros. Eles foram explícitos. É a conversão dos pastores. Os pastores, eles... Um grande ato de humildade dos nossos bispos. Dizerem, nós precisamos nos converter a uma visão, a uma mentalidade, à missão, ao passar de... É muito interessante isso, né? Um bispo diz, nós somos muito acostumados e vivemos e montamos muitas vezes o exercício do nosso episcopado como pastores, mas nós esquecemos que nós somos sucessores também de pescadores, não só de pastores, mas de pescadores. E a dimensão, essa conversão pastoral dos pastores e de toda a dimensão pastoral da igreja, de passar da dimensão de manutenção para a dimensão de missionário, da pastoral da manutenção, que é um ralo aberto, que vai perdendo tudo, para uma pastoral missionária de conquista a Cristo. E por isso em toda a igreja, e a gente vai para um encontro como esse,
de uma maneira geral, desses encontros em Roma, aonde o Pontifício Conselho para os Leigos faz e reúne os bispos do mundo inteiro, de uma maneira geral, claro, ali e acolá a gente vê resistências, mas de uma maneira geral é uma grande abertura na igreja para os movimentos eclesiais e as novas comunidades. Então, meus irmãos, diante desse momento, que como João Paulo II dizia, e Bento XVI diz, desse regresso sem precedente de tormento histórico da humanidade, e diante de um momento eclesial, onde a igreja abre as suas portas e o seu coração para esse sopro novo do Espírito, nós não podemos dizer outra coisa a não ser: esta é a nossa hora, este é o nosso tempo, este é o nosso momento. E mais, nós não podemos olhar para esta humanidade ferida, sofrida, atormentada. Nós não podemos olhar para ela numa situação assim como que apavorados, sem saber o que fazer, nos sentindo incapacitados. Não! Nós recebemos uma unção, nós recebemos um carisma, nós somos, e nesse carisma, nós somos atraídos por essa humanidade. Como Cristo é atraído pela humanidade ferida, como o samaritano é atraído pelo o viajante caído na estrada. Quanto mais feia a situação, mais atraído nós devemos ser por ela. Porque se somos apaixonados por Cristo, e Cristo é apaixonado por esta humanidade, nós devemos ser apaixonados por esta humanidade. Apaixonados por esta humanidade do jeito que ela está. Apaixonado por esta humanidade ferida do jeito que ela está. Apaixonado por esta humanidade com as chagas do jeito que elas estão. Nos sentimos atraídos e apaixonados em Cristo, por Cristo e com Cristo por esta humanidade. E é por isso aí que eu gostaria de convidar vocês àquele texto que nós lemos no início, que foi o texto que Deus nos deu no retiro do conselho de outubro, se eu não me engano, da comunidade. Mateus 21:16, que fala de quê? Esse é o título. Esse é o título. Mas na verdade, o que esse evangelho fala é de uma vinha. É de uma vinha. E é impressionante. A nós chamou muito a atenção esta vinha. Quem é esta vinha? Quem é esta vinha na exegese bíblica? Quem é essa vinha? Os teólogos digam aí antes, né? A exegese bíblica total, né? Do Antigo e Novo Testamento. Quem é a vinha? Quem é? No Antigo Testamento, quem é? Israel. É Israel, o povo escolhido, o povo eleito, o povo amado de Deus. Quem é esta vinha no Novo Testamento? Quem é? A igreja. O livro do Papa Bento XVI vai falando muito sobre essa vinha. Que interessante. Eu não sei se vocês perceberam, mas diz assim: o reino dos céus, com efeito, é comparável. É comparável a quê? A um senhor de casa. É interessante que a gente vai comparável a vinha. Não, a um senhor de casa. Um senhor de casa que sai de manhã muito cedo a fim de contratar operários para a sua vinha. O reino dos céus é comparável a um senhor de casa, a um senhor da vinha que sai muito cedo de casa para contratar operários para a sua vinha.
me chama muita atenção a urgência do Senhor dessa vinha, que acorda talvez antes ou com o sol, já pensando na sua vinha, e que sai de casa, e que sai não uma vez, sai 2, sai 3, sai 4, sai 5 vezes, sai todas as horas que é possível, até a última hora. Em vez dos operários da 1ª hora, essa parábola podia ser do Senhor da vinha, que sai, que traz uma urgência profunda no seu coração, que sai todas as horas em busca de operários para a sua vinha. É a urgência. É a urgência. E é impressionante ver a urgência do coração de Deus, do coração de Cristo, que é o Senhor da vinha, que sai, e o que é que ele encontra? Quando ele sai, o que é que ele encontra? O que é que ele encontra? Pessoas sem fazer nada. Esse é o... Está aqui, peraí. Isso aqui é diferente. Saiu... Primeiro ele combinou com os operários, Tendo saído pela 3ª hora, viu outros prostrados na praça, sem trabalho. E aí contratou eles também. Tendo saído de novo, pela 9ª vez, fez a mesma coisa. Pela 10ª vez, saiu de novo e encontrou outros que ali estavam e disse: por que ficastes aí o dia inteiro sem trabalho? É porque ninguém nos contratou. Se ide também. Ele vai encontrando desocupados. A urgência do Senhor é em favor da vinha. Para quê? Por quê? Porque Ele quer que a vinha frutifique. Ele quer que a vinha dê muitos frutos, seja abundante. E aí Ele continua insistentemente convidando. Ele vê as necessidades da vinha. Ele é apaixonado por esta vinha. E ele continua sem cessar buscando operários para essa vinha. É a urgência do coração de Deus. Meus irmãos, não tenho dúvida, diante das tormentas deste mundo, o Senhor da vinha, o Senhor da igreja, que deseja ardentemente, que é apaixonado por esta humanidade, sofre. O Senhor da vinha, o Senhor da igreja, que esta humanidade é vocacionada em Cristo para ser redimida, sofre e sai em busca, para que nós, como operários da vinha, como operários da obra do Senhor, que a igreja, que também é a comunidade, nós deixemos de ser operários descansados, operários que são estáticos, que não estão ativos na obra, para nos metermos em movimento em favor desta obra. Em favor desta obra. E é interessante, a urgência do Senhor da vinha o faz desenvolver toda uma estratégia. Ele sai e a todo momento vai contratando operários. E é uma estratégia que contraria todos os princípios, vamos dizer assim, humanos, né? Tanto que no final há todo um impasse, né? A gente sabe que a Bíblia está falando de Israel, que está falando dos pagãos, a gente sabe, mas a gente pode ver e tirar toda essa lição espiritual. O Senhor usa uma estratégia em favor da sua vinha que desconcerta os conceitos humanos, seja na forma, no pagamento dos operários, em tudo. Ele tem uma urgência que vai passando por cima de muitas coisas. E se a gente vai percebendo na leitura do capítulo 20, a gente vai passando da vinha, logo em seguida ele vai para o anúncio da sua paixão,
depois ele fala a questão dos filhos de Zebedeu, depois ele vê os 2 cegos de Jericó, depois ele entra em Jerusalém, depois ele faz a purificação do templo, depois ele vai e enfrenta a figueira estéril. E dentro de uma visão espiritual, a gente pode ver até que nosso Senhor, ele vai nos dando assim quase uma direção para nós como obra Shalom, como uma coisa nova do Espírito, para este momento em vista da nossa missão. Ele nos chama, e insistentemente nos chama a nos ocupar na sua vinha, a nos ocupar com esta humanidade, a nos ocupar com os desafios da humanidade. E ele nos chamando, ele nos lembra que este caminho é um caminho de paixão e de ressurreição, de cruz e de ressurreição. Ele nos mostra na sua entrada em Jerusalém que é um caminho também de humildade. Ele nos mostra também nos 2 cegos de Jericó que é um caminho de compaixão. Ele nos mostra também a necessidade da purificação do templo e da fé para enfrentarmos todos esses desafios. O Senhor fala das urgências do tempo de hoje e como o nosso carisma nós poderíamos começar a refletir. O nosso carisma foi dado para os tempos de hoje. O nosso carisma é parte dessa vinha, é vinha do Senhor. Mas nós precisamos ter a necessidade, nesse novo início, neste novo tempo que Deus nos dá, nós refletirmos e aderirmos, escutarmos a Deus a respeito de uma estratégia divina para nós enfrentarmos os desafios desse tempo. Não uma estratégia humana, não uma planificação humana, também ela pode ajudar, mas sobretudo uma estratégia divina, que nos desconcerta, que vem do próprio Senhor, que traz conceitos novos, mentalidades que podem ser até paradoxais, mas que devem ser vividas por nós na fé, para que nós possamos ir descobrindo essa estratégia de Deus para evangelizar o mundo de hoje. Nós devemos até nos converter a ela, sairmos do nosso imobilismo, nos convertermos à urgência do coração do Senhor da vinha, para entrarmos num processo que não é segundo os nossos pensamentos, que não é segundo o nosso modelo, que não é segundo o nosso enquadramento. Pensando nisso, nós começamos a pensar, há uma estratégia divina para o mundo de hoje. Há uma estratégia divina. E nós, como comunidade, estamos inseridos nessa estratégia divina. Então, a gente, pensando nessa estratégia divina, e eu acho que nós estamos aqui muito, como Assembleia Geral, se vamos lançar e vamos ver e vamos discernir a direção da comunidade para os 5 anos, cabe a nós muito e perceber, a partir de cada um de nós, de como comunidade, qual a estratégia divina que o Senhor da vinha deseja nos dar neste tempo. Pensando assim nas parábolas da vinha, em todas as parábolas da vinha a gente tem mais ou menos algumas coisas, né? A gente tem o Senhor da vinha, a gente que é a fonte de tudo, a gente tem a vinha, a gente tem os administradores da vinha, os vinhateiros, a gente tem os frutos da vinha, que são o quê? Quem são os frutos da vinha? Que são os frutos da vinha? Que são uva, né? É uva. Os frutos da vinha são as uvas. E aí a gente tem o vinho, né? Que essas uvas produzem. A gente tem os odres que devem carregar este vinho. E este vinho tem que ser disponibilizado para o banquete, para trazer alegria aos homens. No meio desse processo figurado,
talvez aí esteja escondido o processo da própria missão e da estratégia divina do mundo de hoje. E que nós precisamos garimpar no carisma, que é a grande potência que Deus nos deu, que é a grande força que Deus nos deu para o mundo de hoje. O que é que Deus nos deu que mudou a nossa vida? Porque nós somos filhos desse tempo. Você não é do século XIX, você é do século XX e está no século XXI. Não tem ninguém do século XIX aqui não, né? Leão 13, né? Que é o grande Papa, né? Então, nós somos homens e mulheres do nosso tempo. E foi a potência desse carisma que nos atraiu a Cristo, que nos trouxe de volta à igreja, que nos deu um senso de família, que nos fez descobrir o nosso estado de vida, que nos foi disponíveis para a missão, que transformou a nossa alegria, que nos deu a pérola preciosa, que nos fez realizar coisas que nós jamais poderíamos imaginar. Há uma potência, há uma força que é divina, que é de Deus, neste nosso carisma. Então nós precisamos garimpar neste carisma as grandes riquezas que lá tem escondidas, em vista da missão do tempo de hoje, do mundo de hoje, que nós nascemos há 25 anos atrás. E esse carisma, ele é ainda presente e será presente para o mundo de hoje. E nós precisamos ter, garimpando nesse carisma, tirar dele o fio condutor da missão da comunidade, dos processos que o Senhor da vinha deseja fazer para que a identidade da vinha, o papel dos administradores, os operários e o povo possa usufruir de um vinho novo, Meus irmãos, nós não estamos aqui para repetir receitas antigas, nem receitas velhas. A igreja não precisa de receitas antigas, nem de receitas velhas. Nós estamos aqui para gerar uma coisa nova. Deus nos constituiu para gerar uma coisa nova, porque os desafios são novos, os tempos são outros. E nós precisamos gerar um vinho novo para alegrar, com licença da palavra, no bom sentido, embriagar no espírito o homem de hoje. Ou seja, a força do carisma, evangelizar e formar as pessoas de tal forma que aí nós possamos dar frutos saborosos, sadios, abundantes. A vinha, uma das características da vinha e da boa vinha é dar frutos, bons frutos. É assim que nosso Senhor diz: a boa árvore conhecereis as árvores pelos seus frutos. Nós somos levados a uma humanidade ferida, a uma humanidade doente, como nós o fomos. Estamos nesse processo também de transformação. Mas essa humanidade ferida e doente, nós somos enviados, nós somos chamados a como vinha a gerarmos, a transformarmos, a trabalharmos para que sejam gerados bons frutos, uvas verdadeiramente saborosas, sadias, abundantes. Nós não podemos ser como os fariseus das leituras de hoje. Nosso Senhor hoje foi duríssimo com os fariseus, os homens religiosos da sua época, em que, em vez de abrir, fechavam as portas do reino, que formavam discípulos, eles atravessavam, eles eram missionários, eles atravessavam os mares para formar o quê? Discípulos mais degenerados do que eles. Mais degenerados do que eles. E que, entre outras coisas, trocavam as almas. Entre as almas e o ouro, preferiam o ouro. Não, nós somos chamados a dar frutos novos. E para isso nós precisamos ser novos. Para isso nós precisamos pedir a nosso Senhor que nos gere como homens novos, como mulheres novas, como discípulos.
para gerarmos outros discípulos que sejam verdadeiramente vocações sadias, vocações abundantes, vocações que possam gerar um bom vinho para alimentar a humanidade, para trazer alegria para a humanidade. Precisamos utilizar e desenvolver, à luz do carisma, sempre meios, estruturas e formas novas na vida da igreja e da humanidade. Não nos esqueçamos, passando um pouco por essas passagens do Evangelho, né? Esse processo de missão, ele passa como 20, fala do operário, fala da vinha, fala do senhor da vinha. Logo em seguida, depois dessa parábola, Jesus diz: quando estavam para subir a Jerusalém, Jesus tomou os 12 à parte e lhes disse ao caminho: eis que subiremos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue os sumos sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para que escarneçam, o flagelem, o crucifiquem, e no terceiro dia ele ressuscitará. O processo, este processo é um processo de paixão e de ressurreição. É um processo que não admite, que não pode admitir a competição. É um processo de comunhão. Porque aí, olha, estão caminhando, estão indo para Jerusalém, no meio do caminho começa a confusão. Quem é que vai ficar do lado direito? Quem é que vai ficar do lado esquerdo? Ambição e serviço, né? Tem o título aqui: os filhos de Zebedeu. E Jesus então pacientemente vai educando e vai dizendo: se alguém quiser ser o primeiro, aliás, ele começa a dizer: como sabeis, os chefes das nações as mantêm sob o seu poder, e os grandes sob o seu domínio. Não deve ser assim entre vós. Pelo contrário, se alguém quer ser grande entre vós, seja vosso servo. Se alguém quer ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Assim é que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pela multidão. O processo de evangelização, de missão, esse processo que no nosso carisma, esse processo de vinho novo, ele não pode passar pela competição, mas ao contrário, pela comunhão. Só na comunhão nós poderemos enfrentar em Cristo os desafios do mundo de hoje e vencê-los em Cristo. Esse processo, ele passa pela compaixão. É o mundo que grita, e é logo em seguida o que nós vemos, né? Jesus está em caminho, está indo para Jerusalém. E como saíssem de Jericó, uma grande multidão o seguia. E eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, ao saberem que era Jesus quem passava, puseram-se a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam com mais força: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus deteve-se, chamou-os e lhes disse: que queres que eu vos faça? Eles lhe dizem: Senhor, que os nossos olhos se abram. Tomado de compaixão, Jesus lhes tocou os olhos. Meus irmãos, não é a técnica, como eu disse no início, nós não podemos renunciar a nada do progresso humano, mas não é o progresso humano que salva, não é a ciência que salva, não é a técnica que salva, diz Bento XVI. O que salva é o amor, é a misericórdia, a compaixão. Nós temos que estar imbuídos de compaixão para aqueles a quem nós somos enviados. Às vezes nós, pela dificuldade do trabalho, pela dificuldade da missão, pela dificuldade de atingir, nós vamos criando até resistência contra aquele povo que Deus nos deu, que Deus nos enviou para nós darmos a vida por eles. Sem compaixão não há processo de evangelização. Sem compaixão não há processo, não se pode atingir, não pode se tocar o coração desta humanidade. E aí Jesus entra em Jerusalém.
a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. E ele entra em um jumentinho, filho de uma jumenta, óbvio, né? Mas é assim que o texto diz, né? Ele entra, mas é interessante perceber uma coisa: Jesus entra humilde, mas entra ao mesmo tempo glorioso. Ele entra humilde, ele não entra nos